Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o professor Júnior. Gostaria aí de pedir para vocês que se inscrevam no canal, curtam e compartilhem esse vídeo aí com os amigos que precisam dessas informações de hoje. Então, a gente vai continuar aí o nosso curso de bioquímica. E aí, há umas semanas atrás, a gente falou um pouquinho sobre água. Tive que dar uma parada, mas estamos de volta. E hoje a gente vai continuar o nosso curso falando um pouquinho sobre a parte de sais minerais. Então, assim, sais minerais é muito tranquilo, né? Não, assim, não tem ah, tanta coisa complexa nesse nível que a gente vai estudar, né? Mas é muita informação, realmente. Então, a gente vai tentar dar uma desmistificada nisso aí, né? Então, vamos iniciar nossa aula aí entendendo, né, primeiro o que seriam esses sais minerais. Então, a gente pode dizer que os sais minerais, eles são substâncias, né, que são encontradas em pequenas quantidades no nosso corpo e que eles são fundamentais para que nós possamos desenvolver aí uma grande quantidade de funções biológicas. Então, a gente vai ver que nós vamos ter sais minerais que vão ser imprescindíveis para que aconteça, por exemplo, a contração muscular, para que aconteça também as nossas sinapses, para que nós possamos produzir alguns tipos de hormônios. Então, percebam que os sais minerais, apesar de serem necessários em pequenas quantidades no nosso organismo, eles são imprescindíveis para que nós possamos realizar as nossas funções biológicas e, consequentemente, né, sobreviver. E aí, esses sais minerais, eles podem ser encontrados em três formas distintas. Eles podem ser encontrados como íons dissolvidos em água, na célula ou fora dela. Então, a gente pode encontrar tanto no interior da célula como fora da célula. E quando a gente fala, pessoal, que eles podem ser encontrados como íons, é porque eles podem ser encontrados como cátions ou podem ainda ser encontrados como ânions, né? Então vamos só dar uma relembradazinha aí. Quando a gente fala em cátion, a gente vai estar falando no íon que vai ter a carguinha positiva. Um exemplo que a gente vai ter é o íon sódio, né? O Na+. Então, o íon sódio, ele vai ser um cátion, porque ele vai ter a carguinha positiva. E quando a gente fala de ânion, a gente está falando daqueles íons que vão ter a carguinha negativa. Um exemplo que a gente pode destacar é o íon cloreto, tá? Então, por exemplo, aqui nessa imagem tem vários, né? Tipo o cálcio, ele vai ser 2+, né? O clorozinho vai ser menos. Então a gente vai ter vários íons e cada íon ele vai ter ali a sua carguinha específica, sendo que quando a carga for positiva, a gente vai chamar de cátion. E quando a carga for negativa, nós vamos poder estar chamando de ânion, tá certo? Ademais, esses íons, né, esses sais minerais, na verdade, eles podem se unir e eles podem formar estruturas cristalinas, tá? Um exemplo de estrutura cristalina que a gente vai ter, pessoal, seria justamente o NaCl, que é o cloreto de sódio. Quando a gente pega o sal de cozinha ele não tá tipo um pozinho, né? Então ali esse sal ele está sofrendo processos, né, que a gente chama de processo de cristalização para poder ser produzido. Então é só uma forma de apresentação desses sais minerais, tá certo? E é um exemplo de cristal, né, seria o sal de cozinha, propriamente dito. E nós também temos esses íons associados a outras moléculas orgânicas. Um exemplo muito importante que a gente vai ter é a hemoglobina. Então, a hemoglobina, pessoal, ela tem que estar associada ao ferro para que ela possa funcionar, para que ela possa desempenhar a sua função. E qual que é a função da hemoglobina, professor? Então, primeiro, a hemoglobina, ela é um pigmento, tá? Que vai ser encontrado nas nossas hemácias, que são células sanguíneas, né? Então, essa hemoglobina ela vai dar justamente essa coloração para essa hemácia e ela vai ser essencial
para permitir o transporte de oxigênio. Ou seja, sem hemoglobina, o oxigênio não conseguiria ser transportado pelas hemácias, tá? E na constituição dessa hemoglobina, na constituição desse pigmento, nós temos que ter a presença de ferro. Se a gente não tiver ferro, não vai rolar, tá? Então percebam aí que os sais minerais eles são realmente importantes, né? Porque imagina aí, sem ferro a gente não consegue justamente fazer com que aconteça aí, né, o transporte, por exemplo, de oxigênio, que é demasiadamente, extremamente importante para com que ocorra a nutrição dos nossos tecidos, né? Porque a gente precisa de oxigênio para nutrir os nossos tecidos. Aqui eu trouxe para vocês uma imagem geral dos principais sais minerais que a gente encontra e de cada uma, né, das funcionalidades, né, desses sais minerais, de quais funções, na verdade, do corpo que esses sais minerais irão participar. E aí não se preocupem que eu vou falar para vocês calmamente, né, acerca de cada um deles, certo? Então vamos aí falar dos mais importantes. O primeiro que a gente vai falar é justamente o cálcio. Então o cálcio, ele é um sal mineral muito importante, tá bom? Esse cálcio, pessoal, ele vai se caracterizar por ser um cátion, porque ele vai ter justamente uma carguinha positiva, tá? Uma carga 2+. E esse cálcio ele pode ser encontrado em vários gêneros alimentares. Então, a gente pode encontrar no leite, nos seus derivados, assim como também em vegetais que têm uma coloração verde. E o cálcio ele vai ser muito importante, por quê? Porque ele vai participar da formação de ossos e dentes, da contração muscular, da coagulação sanguínea e também da transmissão de impulsos nervosos. Então, se a gente não tivesse cálcio, nós não teríamos, por exemplo, ossos fortes suficiente para que a gente possa se locomover, né? Nós não teríamos também a contração muscular que permite justamente a nossa movimentação, né, durante o dia a dia, para que a gente possa exercer as nossas atividades. Se a gente não tivesse cálcio, a gente iria sangrar até morrer, né, pessoal? A gente ia ter muito sangramento, realmente. E a gente também não conseguiria desempenhar várias funções do ponto de vista do sistema nervoso central. Por quê? Porque o cálcio ele vai ser importante para permitir a liberação de substâncias no nosso cérebro. Então, substâncias que vão regular o nosso humor, substâncias que vão estar associadas à nossa cognição, ou seja, ao nosso aprendizado. Então, o cálcio é muito importante. Então, vocês tentem aí sempre, né, tá dando aquela consumidazinha básica no cálcio. Então, a gente vai ter aí, né, pessoal, uma doença que vai ser causada aí, é, que pode ser causada, inclusive, né, pela questão da ausência de, aliás, do pouco cálcio, né? Então, o que é que vai acontecer? Nós temos cálcio, vamos generalizar, tá? Para ficar mais fácil. Tanto no sangue, na corrente sanguínea, como a gente também vai ter cálcio nos nossos tecidos. O que é que vai acontecer? Aquele indivíduo que, por algum motivo, tem muita perda de cálcio, ou aquele indivíduo que tem uma dieta pobre em cálcio, ele vai reduzir a quantidade de cálcio no sangue. O cálcio no sangue a gente chama de calcemia. Então, sempre que vocês veem essa mia aí, vocês já vão pensar em sangue, tá? Então, se eu como pouco cálcio, ou se eu perco muito cálcio por algum motivo, eu vou reduzir a quantidade de cálcio no sangue. Então, eu vou ter a redução da calcemia, a quantidade de cálcio no sangue. Essa situação, por sua vez, faz com que a gente tenha a elevação dos níveis de um hormônio que nós vamos chamar de paratormônio. Então, quando o corpo ele percebe que eu tenho pouco cálcio no sangue, ele vai ativar o paratormônio. Esse paratormônio, por sua vez, vai contribuir para que haja a ativação de um tipo específico de célula, que a gente vai chamar de osteoclastos. Professor, que células são essas? Os osteoclastos são células que estão presentes nos nossos ossos. A gente tem vários tipos de células nos ossos, tá? Mas os osteoclastos, eles são demasiadamente importantes para a gente. Por quê, professor? Porque os osteoclastos, eles são responsáveis por causar a degradação do osso. Então, o que é que vai acontecer aí? Para a gente compreender.
Quando eu ativo os osteoclastos, eles vão começar a destruir o osso. E por que é que eles vão fazer isso, professor? Eles vão destruir o osso para tirar o cálcio dos ossos e jogar no sangue. Por quê? Porque eu estou com pouco cálcio no sangue. Então, o que é que vai acontecer? O osso, que era normal, né? Ele vai começar, ó, a ter várias cavidades, né? Ele vai começar a ficar mais fragilizado porque eu estou tirando o cálcio de dentro dele. Então, vamos só recapitular. Eu reduzi a quantidade de cálcio no sangue, vou ter ativação de paratormônio. Paratormônio ativam os osteoclastos, que são células presentes nos ossos. E esses osteoclastos vão começar a degradar o osso para extrair esse cálcio dos ossos e jogar para o sangue, porque eu preciso do cálcio no sangue para as outras funções do meu corpo, tá? Então, essa retirada do cálcio do osso para o sangue vai começar a causar uma situação em que eu vou ter o enfraquecimento dos ossos, em que a pessoa ela pode ter dor, a pessoa vai também ter os ossos um pouco mais quebradiços, os ossos vão ficar mais sensíveis. E essa condição nós iremos chamar aí de osteoporose. Claro que existem outras situações, né, que podem também culminar, outros mecanismos que podem culminar nessa osteoporose, mas para essa aula especificamente a gente vai falar desse tipo aqui específico, que é o que importa para a nossa compreensão como um todo, tá? Outro sal mineral muito importante que a gente vai ter é o fósforo. Então, o fósforo, pessoal, ele vai estar presente em leite, laticínio, carnes, cereais, então é bem fácil, né, a gente conseguir adquirir esse sal mineral, tá? Esse fósforo ele vai ser importante também para a manutenção dos ossos e dos dentes. Ele vai ser importante aí para a formação dos ácidos nucleicos e do ATP. Então, para vocês que ainda não estudaram ácidos nucleicos, o que é que vocês têm que saber aqui nesse momento na bioquímica? Que a gente vai ter uma aula sobre isso mais na frente, tá? Os ácidos nucleicos, pessoal, a gente vai ter RNA e DNA, por exemplo. Então, RNA e DNA, eles são extremamente importantes. Por quê? Porque o DNA ele vai ser o nosso material genético, né? Então, ele que vai ditar, por exemplo, as nossas características. E o RNA ele vai permitir a expressão, né, dessas características a partir da transcrição de proteínas. Então, ou seja, se eu não tenho fósforo, eu não tenho ácido nucleico. Se eu não tenho ácido nucleico, pessoal, eu não consigo basicamente ter replicação de célula, ter expressão de características no meu corpo, tipo cor de pele, cor de cabelo, timbre de voz, funcionamento dos tecidos de forma geral. Então, é imprescindível realmente o fósforo. E ele também vai atuar em algumas situações do nosso sistema nervoso. Então, percebam que as funções dos sais minerais, elas são bem amplas, né? É até assim, um pouco complicado quando a gente pensa em tentar diferenciar. E aí eu posso fazer um vídeo só sobre questões com sais minerais, apesar de eu já ter algumas resolvidas por aqui pelo canal, tá? Nós vamos ter também aí o enxofre. Então, o enxofre, ele vai estar presente em carne e alguns legumes, né? E esse enxofre, ele vai ser componente de várias proteínas. Então, para que várias proteínas elas possam funcionar, eu vou ter que ter um enxofre aí na composição, tá certo? Temos também o potássio está presente em carne, leite, em vários tipos de fruta, e o potássio ele vai ser, assim, muito importante, né? O potássio, o sódio, o cálcio, eles são muito importantes, eles vão compartilhar aí de várias situações biológicas, digamos assim, né? Então, o potássio ele vai participar da contração muscular, impulso nervoso, do metabolismo energético, que seria justamente, né, a produção de energia, e também do equilíbrio hídrico, né? Então, ele vai participar realmente de várias situações. Queria só voltar um pouquinho com vocês, porque eu não falei sobre o ATP, né? O ATP, gente, é como se fosse a nossa moeda energética. O ATP ele vai ser importante para que a gente possa desenvolver todas as nossas atividades. Então, quando eu contraio o músculo, eu gasto ATP. Quando eu respiro, eu gasto ATP. Quando eu faço praticamente todas as atividades do dia a dia, eu gasto ATP. Então, se eu não tivesse fósforo, eu não teria ATP. Se eu não tivesse ATP, nós não teríamos a forma de vida como nós temos atualmente. Então, esse ATP ele é muito importante para que a gente possa executar a nossa, assim, viver, né, de modo geral, né, as nossas atividades do nosso dia a dia.
Então é muito importante, a gente vai ter uma aula só sobre ácidos nucleicos, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aí, tá? O cloro e o sódio, eles são, né, são muito tranquilos para a gente. Se a gente precisar lembrar de algum exemplo, porque eles estão presentes aí no sal de cozinha, né? Então, o cloro ele vai participar do equilíbrio hídrico e ele vai ser muito importante, né, para a composição do suco gástrico. Então, o suco gástrico ele vai ser formado pelo ácido clorídrico, né, pessoal, que é o HCl, tá? Então, o cloro ele participa justamente da composição desse ácido, que é importante tanto para permitir o processo digestivos, como também ele vai ser super importante para destruir bactérias. Por quê, professor? Porque quando a gente come, a gente está usando a via oral, né? Então, sempre que eu boto uma colher de alimento na minha boca, com ela eu estou trazendo inúmeras bactérias, inúmeros patógenos. Então, esse alimento ele passa, né, aqui pelo esôfago. Quando ele vai chegar na região do estômago, o ácido clorídrico vai ser uma barreira química muito importante. Por quê? Porque ele vai conseguir destruir esses micro-organismos, né? Ele vai conseguir acabar com uma quantidade interessante dos micro-organismos. Nem todos, tá? Mas a grande maioria. E aí esse ácido gástrico ele vai ter não só a função digestiva, mas também a função que a gente vai chamar de função desculpa, pessoal, de proteção, tá? E aí nós temos também o sódio. O sódio, ele vai ser importantíssimo também, porque ele vai participar do relaxamento muscular. Então, a gente vai ter contração, né? Tipo, o cálcio, ele participa da contração, e eu vou ter o relaxamento da musculatura, que é muito importante também, né? Para permitir com que aquele tecido, ele possa se preparar para uma próxima contração. Ele vai participar também do impulso nervoso e do equilíbrio hídrico, né? Controlando aí as quantidades de líquido que tem dentro do corpo. Inclusive, o excesso de sódio, né, ele pode causar doenças como a própria hipertensão, porque quando a gente consome muito sódio, o que é que vai acontecer? A gente acaba aumentando as quantidades de sódio na corrente sanguínea. E quando a gente absorve o sódio, com o sódio vem a água. O sódio ele puxa a água, digamos assim, né, para o interior para a nossa corrente sanguínea. A gente aumenta a quantidade de líquido. O corpo, o coração, ele tem que bombear mais para poder distribuir, né, esse líquido e, consequentemente, a pressão ela vai começando a subir, né? Se a gente for gravar a aula de fisiologia aqui no canal, não sei ainda, a gente pode estar falando sobre a hipertensão e aí eu vou voltar nesse assunto aqui com um pouquinho mais de detalhes, tá? O cobre, pessoal, ele vai estar presente aí no fígado, ovos, peixe, trigo integral e também feijão. E o cobre, ele vai ser importante porque ele vai participar da formação da hemoglobina. Então, esse cobre, ele vai fazer parte, né, dessa molécula aí de hemoglobina. E como a gente já falou, a hemoglobina ela vai ser um pigmento que vai estar presente nas hemácias e vai ser imprescindível para o transporte de oxigênio. Além disso, pessoal, nós vamos ter também o iodo, tá? O iodo, ele vai ser encontrado também em sal de cozinha, tá? E a história do iodo é muito interessante. Antigamente, o que é que acontecia? As pessoas tinham muito uma doença que se dava por causa é, da falta de produção dos hormônios da tireoide. Então, a tireoide ela produz vários hormônios. Dentre eles, a gente vai ter o T3 e o T4. T3 e T4, eles são responsáveis por permitir o funcionamento do metabolismo, de forma geral. Então, tipo assim, eles vão ter várias funções que a gente aprofunda mais quando vai estudar fisiologia. E esse T3 e esse T4, galera, eles são imprescindíveis para a gente, para a nossa sobrevivência, tá? São hormônios imprescindíveis. Tanto que quando a gente tem problema na tireoide, né, tem que fazer a retirada da tireoide, você tem que tomar medicamento para repor esse hormônio a vida inteira. Porque tem que tomar realmente, tem que ter esse hormônio aí para o funcionamento do corpo. Então, o que é que vai acontecer? Quando o indivíduo ele tem essa situação, né, em que ele vai ter pouco T3 e pouco T4, a tireoide ela vai acabar aumentando de tamanho para tentar produzir mais e compensar aquela redução. Então é sempre assim, sempre que um órgão ele tem algum tipo de deficiência, ele acaba aumentando de tamanho
para tentar compensar aquilo ali. Então, a tireoide ela aumenta de tamanho para tentar produzir mais hormônio, tá? E essa situação ela acontecia muito, tipo, antigamente, né, na Idade Média, no tempo das grandes embarcações, tinha muito isso. Porque as pessoas eram muito pobres e elas tinham uma dieta muito pobre também. E aí, para tentar inibir essa situação, o governo, né, ele decidiu, por exemplo, adicionar o iodo no sal de cozinha. Então, hoje em dia, a gente não tem mais a deficiência do iodo, porque a gente sabe que não é todo mundo que tem condição, por exemplo, de estar consumindo frutos do mar ou de estar consumindo laticínio, né? Sobretudo agora, né, pós-pandemia, que as coisas estão tão caras. Então, para tentar inibir o desenvolvimento desse tipo de doença, que a gente chama de bócio, tá? Que seria o inchaço da tireoide, o governo adicionou aí o iodo na composição do sal de cozinha, né? Que é um produto barato, que é um produto acessível aí para a maior parte da população. Então, vamos só entender o que seria esse bócio, né? Mais conceitualmente. Então, o bócio vai ser o aumento do tamanho da tireoide devido à redução da secreção de T3 e T4. Então, a tireoide ela vai aumentar o tamanho para compensar, como eu falei. E aí, o indivíduo, ele geralmente, com essa redução, ele vai ter a redução do metabolismo. Então, o metabolismo a gente pode entender como um conjunto de reações bioquímicas imprescindíveis para o funcionamento do corpo. Então, se o meu metabolismo reduz, eu reduzo ali as minhas reações bioquímicas. Então, eu vou ter várias situações chatas, como, por exemplo, ganho de peso, sonolência, pode haver diminuição do apetite, fraqueza muscular, entre outras situações que são associadas a essa situação, né? Em que o indivíduo ele vai ter a redução da secreção de T3 e T4. Então, é importante que a gente justamente tenha, né, essa produção desse hormônio para impedir com que esse tipo de situação aconteça. Aí nós temos outros tipos aí, né? Que a gente vai ter o zinco, por exemplo, que ele vai participar do metabolismo de carboidratos e proteínas, de cicatrização, é importante para memorização. Nós vamos ter o selênio, que ele vai ser importante para o funcionamento da vitamina E, né? Que é um importante antioxidante, assim como a vitamina C. Temos também o magnésio, que ele vai participar também da contração muscular, ele vai participar também da formação e manutenção dos ossos, ele está presente também no metabolismo de carboidratos e proteínas, e ele também vai estar presente aí na composição da clorofila, em que, só relembrando aí, né, a clorofila é um pigmento, tá? Que vai ser importante para as plantas, porque vai contribuir, aliás, vai permitir, na verdade, né, com que aconteça o processo de fotossíntese, que é justamente, né, a conversão que as plantas fazem ali, né, da energia luminosa, juntando ali com CO2, para poder produzir aí água, né, e também glicose, que são imprescindíveis, né, para o metabolismo da planta, né? E, pessoal, acho que vocês estão aqui. Assim, o quê, né? É muita informação, é muito terminho, né? Relacionado principalmente à saúde humana, mas fiquem tranquilos, tá? O básico que vocês têm que saber é isso, sobre a parte de sais minerais. E quando a gente for fazendo outras aulas, eu vou trazendo doenças que sejam mais importantes, né? Para que vocês já vão pegando, né? Um pouquinho aí da maldade, da malícia, sem precisar de fato chegar ali em fisiologia ou patologia, para a gente discutir sobre isso. E aí vocês já vão assimilando com mais tranquilidade. Então, pessoal, está aqui o meu contato. Muito obrigado a quem assistiu até o final e até a próxima.